hoje nosso convidado é o vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo, do PR. Ele é candidato à presidência da Câmara Municipal. Bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez, inclusive, vereador. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes da Rádio Super. Bom, vereador, a gente tem feito aí essa série de entrevistas com aqueles que postulam o comando da nossa Câmara Municipal. E a primeira pergunta que eu sempre tenho feito: por que ser candidato à presidência? Bom, Rodrigo, eu tenho 43 anos de idade, sou advogado há 21 anos, sou professor de ética na Faculdade de Direito, tenho 11 meses, tenho 1 ano e 11 meses que eu estou exercendo com muita alegria a vereança no município de Belo Horizonte. Nesse tempo, eu fui relator de uma CPI muito importante, que é a CPI da PBH Ativos. Sou presidente de 2 comissões muito importantes, que é a comissão de redução do estoque de normas, e também faço parte da comissão, sou presidente da comissão que visa reduzir os acidentes no anel rodoviário, represento a Câmara Municipal no Compur, tenho trabalhado incessantemente na Câmara Municipal para reduzir a questão para trazer um perfil produtivo para a Câmara Municipal. Meu mandato já apresentou 60 projetos de lei. Em 1 ano e 11 meses eu consegui aprovar 5 leis. Então, assim, eu creio que a nossa Câmara é uma Câmara que pode produzir mais para a cidade de Belo Horizonte. E como nessa leva de novos parlamentares, quando eu ingressei, quando o meu nome foi ventilado, muitos desses novos imediatamente já aderiram ao meu nome como um perfil que poderia sim trazer essa ideia de renovação. Então, no primeiro momento, a ideia é entrar com essa renovação agora, nesse segundo período da legislação, e o objetivo é esse: ventilar. Então o senhor tem o apoio de alguns parlamentares? Sim, já tenho o apoio de alguns parlamentares, principalmente dos novos, né? Eu digo novos porque nós ingressamos agora, né, em 2017. Mas eu estou conversando com todos, principalmente aqueles que fazem parte da base de governo, do qual me incluo também, que é a maioria da Câmara. Vereador, sobre a relação com a Prefeitura de Belo Horizonte, se o senhor foi eleito presidente da Câmara, como é que o senhor imagina que tenha que ser essa relação com o prefeito Alexandre Calil, que inclusive tem uma relação muito boa, ele consegue aprovar com relativa facilidade tudo aquilo que envia para a Câmara? A Câmara Municipal, o poder legislativo é um poder, a Constituição já diz que os poderes eles são independentes, mas eles têm que ser harmônicos entre si. O diálogo, ele precisa ser constante com o executivo, mas tem que haver uma independência. Eu creio que isso tem acontecido e o prefeito Alexandre Calil tem respeitado o legislativo municipal, uma vez que ele não se impõe no sentido de que não há diálogo. Inclusive, uma vez não sendo líder de governo, não sendo presidente da Câmara, mas apenas um vereador, por várias vezes em contato direto, eu não tive uma única situação onde eu ligasse para o prefeito Calil solicitando a ele um diálogo em relação a determinado projeto que ele não ouvisse e ponderasse. E já tive situações, inclusive, que ele ouviu, ponderou e mudou de ideia. Então, esse tipo de diálogo precisa ser ampliado. E eu creio que na frente de uma Câmara Municipal, diálogos de maior monta podem acontecer, como por exemplo, eu falei para vocês que estou à frente dessa luta pelo anel rodoviário. Nós apresentamos várias documentações para o Executivo utilizou essa documentação e ingressou com uma ação na Justiça para municipalizar o anel. Isso não foi possível judicialmente, mas se nós tivéssemos, por exemplo, a força de toda a Câmara Municipal, ou seja, do Legislativo, juntamente com o Executivo, quem sabe nós não poderíamos também trazer para discussão a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. E aí a gente teria mais força, quem sabe, para conseguir resolver essa situação que tanto traz trauma para os cidadãos belo-horizontinos. E o que o novo presidente, na opinião do senhor, precisa ter de diferente do atual presidente, né, o Henrique Braga? O que precisa fazer para que
mude, né, hoje o que a Câmara representa? Bom, o presidente tem ido muito bem, por exemplo, na questão da austeridade da Câmara, né? A Câmara hoje, ele recebeu a Câmara com um déficit muito grande e vai entregar a Câmara com um superávit, que no primeiro ano me parece que foi em torno de 30 milhões de devolução para os cofres públicos, e nesse ano, até o momento, me parece que estão em torno de 70 milhões e pode chegar até 100 milhões. Entretanto, eu creio que há uma necessidade de mais diálogo, não somente intracorpos, ou seja, com os vereadores. Eu gostaria muito de ampliar esse diálogo com os vereadores, como, por exemplo, o colégio de líderes precisa ser mais ouvido, precisa ter mais conversa com o colégio de líderes para se definir quais as matérias são mais importantes para entrar em discussão. A questão do plano diretor, haveria uma necessidade do plano diretor estar sendo mais debatido, não somente agora, que está prestes a votar. Eu tendo a entender que deveria ser, esse plano diretor está sendo discutido o ano todo e com uma prevalência sobre os demais projetos. Eu acho que o colégio de líderes seria o foro adequado para se discutir isso, seria interessante. Outra coisa também é que deveria ter um tratamento mais isonômico em relação aos vereadores, ou seja, tem-se, por exemplo, lá na Câmara, um serviço muito importante, que é um serviço de cidadania. Qualquer cidadão de Belo Horizonte pode ir hoje lá na Câmara, tirar a sua carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, utilizar o PROCON, mas isso está ali dentro. Seria interessante, por exemplo, ampliar isso para todas as regionais, uma Câmara itinerante, levando isso para fora. E aí, por exemplo, os vereadores que são de uma determinada regional, por exemplo, a regional Venda Nova, eles poderiam estar presentes ali também, a Câmara presente na sua regional. Então, isso são algumas das propostas que eu creio que poderia ser utilizado. E mais uma também, só para encerrar essa parte, a questão das comissões temáticas. Muitas vezes a pessoa está numa comissão porque ela foi designada pelo presidente, mas ela não tem uma afinidade. Desde o início, né, por um acaso e pela minha insistência, eu estou na comissão que eu tenho mais afinidade, que é a Comissão de Legislação e Justiça, até pela minha própria formação jurídica. Mas eu não gostaria, por exemplo, de estar numa comissão que eu não tenho afinidade. E os vereadores podem ter esse tipo de discussão. Eu não concordo, por exemplo, com sorteio para isso. Eu acho que cada um deve estar no seu quadrado. Então, ele deveria, cada um, se posicionar. Olha, eu sou da área da educação, eu gostaria de estar na área da educação, eu sou da área da saúde, eu gostaria de estar na área da saúde, e cada um se colocar naquela sua área. Isso é diálogo com os vereadores. Antes da gente falar do plano diretor, que é um assunto que a gente tem tocado sempre aqui com os candidatos à presidência da Câmara, vereador, gostaria de falar em relação ainda à questão de austeridade. Hoje, mais cedo, nós trouxemos aqui no Super N Primeiras Notícias uma reportagem do Lucas Ragazzi falando que alguns vereadores defendem a volta da verba indenizatória, que já causou polêmica na legislatura anterior, ou na legislatura retrasada, teve aí 41 vereadores investigados por mau uso de verba indenizatória. E eu pergunto para o senhor, qual o seu posicionamento enquanto presidente da Câmara? Se eleito presidente do nosso legislativo, a verba indenizatória volta com Irlan Mello ou não? Primeiro que não é algo que o presidente possa definir individualmente, é algo colegiado, mas eu particularmente sou totalmente contrário à volta da verba indenizatória, até porque está funcionando da forma que está, ou seja, houve uma economia para os cofres públicos, então particularmente sou contra. Agora, como um presidente, se o colegiado, ou seja, se os vereadores, eles quiserem discutir o tema, nós vamos discutir, mas com transparência, para que a sociedade saiba que isso está sendo discutido. Mas particularmente eu sou contrário. Aproveitando também, nessa questão da austeridade, hoje todo o processo legislativo, ele é de papel. Algo que vai trazer economia, que é uma das minhas propostas também, Rodrigo e Thalita, é você digitalizar todo o processo legislativo e transformar num processo digital, como já acontece na justiça. O processo ser digitalizado para que você, cidadão de Belo Horizonte, e todos nós vereadores, possamos em qualquer lugar do mundo ter acesso ao processo legislativo, enquanto ele está tramitando até se transformar em lei, e evitar assim o desgaste ou o gasto público com papel. Isso é sustentabilidade, isso é pensar no planeta e também nos gastos públicos. O senhor citou o plano diretor, que é hoje, né, um dos pontos mais críticos e polêmicos envolvendo a Prefeitura de Belo Horizonte, enfim. O que o senhor acha que falta para que seja aprovado, para que saia do papel
e para que a população veja, né, os efeitos do plano diretor para a capital? O plano diretor, ele vem de uma discussão de várias conferências desde 2015 e ele precisa o quanto antes ser votado. Entretanto, o que nós vemos é que há ainda algumas discussões em temas pontuais. Se hoje nós temos por volta de 90% do plano onde há acordo, esses 10% que não tem acordo, esses 10% estão sendo conversados e dialogados. Eu creio que em breve isso vai acontecer. Inclusive, isso provavelmente vai acontecer dentro do mês de novembro, o primeiro turno. Só que nós temos todas as emendas que terão que ser avaliadas pelas comissões temáticas no mês de novembro e dezembro. Na minha expectativa, esse ano é possível ainda votar o plano diretor de forma ampla, mas isso vai depender de um acordo entre os blocos e as lideranças. Muito bem, nós recebemos hoje o vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo. Ele é do PR, candidato à presidência da Câmara Municipal da capital mineira. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua visita mais uma vez aqui à Rádio Super. Foi um prazer recebê-lo, vereador. Posso fazer só uma propaganda rapidamente? Pode sim, por gentileza. Amanhã, às 8 horas da manhã, vai ter início o 4º seminário Construindo a Lei Municipal de Inclusão, que é um tema que nós trabalhamos bastante. Nós estamos criando em Belo Horizonte, Rodrigo e Thalita e amigos da Super, a Lei Municipal de Inclusão. Nós estamos codificando toda a legislação esparsa das pessoas com deficiência e transformando numa única lei. Todas as pessoas são convidadas. Amanhã nós vamos falar especificamente sobre inclusão. Para você ter uma ideia, existem mais de 50 leis diferentes sobre pessoa com deficiência. Para facilitar as pessoas, nós queremos criar uma única lei. Todos os cidadãos são convidados e isso faz parte também do nosso plano para fazer com que as pessoas com deficiência tenham cidadania e dignidade na nossa cidade. Vamos só retomar então para o ouvinte que se interessou, amanhã, 8 da manhã, lá na Câmara Municipal, é o seminário Construindo a Lei Municipal de Inclusão. Se você é uma pessoa com deficiência, se você milita na área, por gentileza, compareça e nos dê sugestões para que as pessoas com deficiência possam ser mais bem atendidas na cidade de Belo Horizonte. Certamente um assunto que interessa muita gente. Mais uma vez, obrigado pela visita, vereador. Obrigado você.